A nossa saúde. Eu gosto sempre de deixar claro, não existe saúde se a gente separar o nosso corpo. O nosso corpo é uma coisa só. Então a gente vai cuidar da nossa mente, do nosso corpo, temos que cuidar do nosso espírito, da nossa parte espiritual, porque isso tudo aqui é o que faz o ser humano ser humano, tá bom? E eu tô trazendo esse assunto porque a demência tem afetado a vida das pessoas de forma muito drástica, né? Segundo o relatório nacional sobre demência, cerca de 8,5% dos idosos no Brasil lidam com essa condição, que dá mais ou menos 2,71 milhões de casos. E tem mais, estima-se que até 45% desses casos poderiam ser evitados com algumas mudanças no nosso dia a dia, alguns cuidados especiais. E as demências, gente, não afetam só a memória e a autonomia dos idosos, mas também mexem muito com a vida de quem cuida deles. Então, é uma cadeia envolvida quando um idoso está demente. Está todo mundo sofrendo junto. Está todo mundo sobrecarregado de alguma forma. Hoje a gente vai bater um papo sobre as causas, os sintomas e como é que a gente pode fazer a prevenção. E para isso eu tenho o prazer de receber o Dr. Flávio Salem, especialista em neurologia. Como vai, doutor? Graças a Deus, Cláudia, tudo bem. Que bom, graças a Deus. Vamos sentar aqui para a gente conversar. Você viu, né, na abertura Boa eu já até tarde. adiantei que a gente já falou tantas vezes sobre demência, mas eu acho que nunca é muito. Vamos continuar falando, né? Não é muito falar sobre demência, na verdade é necessário falar todo dia. Porque cada vez que a gente fala, parece que as pessoas esquecem. Isso não é um trocadilho. É incrível como as pessoas esquecem. Você falou perfeitamente bem, né? A demência é um problema de saúde pública geral. Não é só o paciente, é o familiar. E é interessante, Cláudia, a gente perceber que muitos pacientes meus, os familiares acabam virando pacientes também. Porque os familiares ficam estressados, os familiares ficam sobrecarregados, como você disse muito bem. Os familiares perdem a paciência, eles não sabem o que fazer. Simplesmente, eles não conseguem dormir direito. O quadro cognitivo, o quadro demencial, que hoje em dia só a doença de Alzheimer, que é a demência mais prevalente do mundo, afeta 2% da população acima de 65 anos. Nós temos milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas com demência no mundo hoje. E apesar de que existem casos muitíssimo raros de demência antes dos 40 anos, a maior parte das pessoas tem demência depois de 65. E a maior parte começa com perda de memória. Mas não é aquela perda de memória, esse é um outro problema que eu quero que o espectador entenda. A gente, nós neurologistas, não importa se é serviço público, serviço privado, Einstein, sírio-libanês ou periferia. Todos ouvem a mesma coisa. Cara de 30, 40, 50 anos, ou a mulher de 30, 40, 50 anos, ela pode ser uma empregada doméstica, pode ser um CEO de uma empresa, a queixa é a mesma, perda de memória. A maior parte desses pacientes jovens com perda de memória estão sofrendo perda de memória por causa, em parte, disto aqui. Por causa, em parte, de problemas familiares, problemas pessoais, não dormir direito. É aquela necessidade de transformar a vida, que deveria ser leve, em uma coisa rápida. E aí as pessoas notam que o dia está passando mais rápido, mas não é que o dia está passando mais rápido, é que as pessoas deixaram de aproveitar o nascer e o pôr do sol. E aí, no final das contas, as pessoas chegam no médico com aquela perda de memória causada por uma alteração ou depressiva ou de estilo de vida. Mas essas pessoas têm chance de desenvolver demência no futuro? Provavelmente sim, porque se elas estão com perda de memória agora, não significa que elas têm degeneração cerebral, mas significa que elas têm algum hábito de vida que não é saudável. E hábitos não saudáveis são uma parte do fator de risco. A gente não pode deixar de lado o fator de risco genético. E é claro, saber que o maior fator de risco para a demência é idade. Perfeito. Quando você fala de tem um fator genético, eu me lembro que aprendi contigo que esse fator genético, ele é bem específico, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, na minha família tem uma pessoa com Alzheimer. Mas aí você explicou que quando é aquele Alzheimer precoce, né? Existem 4. Tem mais. Na verdade, estão sendo feitos estudos para pegarem mais alguns genes. Mas existem classicamente 4 genes relacionados a fator genético. Um deles é de suscetibilidade, ou seja, se eu tenho, aumenta o risco.
que é a apolipoproteína epsilon-4. Já existem alguns estudos, saiu agora recentemente na Lancet Neurology, que é uma revista inglesa, um estudo demonstrando que se você tem os 2 alelos positivos epsilon-4, você vai ter demência de tipo Alzheimer. E existem 3 genes de determinação, que é a presenilina 1, 2 e a proteína precursora da amiloide. Para quem gosta de cinema, Dr. Flávio também é cultura. Para quem adora cinema, o filme Para Sempre Alice, I Am Alice, com Julianne Moore, de 2010, 2012, conta a história de uma mulher com mutação da presenilina 1, começando demência aos 50 anos de idade. Esse sim é bem genético. Agora olha só, a doença de Alzheimer é uma doença de provável mutação mitocondrial. Quer dizer o quê? Quer dizer que a organela que produz energia na tua célula está doente. E a mitocôndria vem da mãe, não do pai. Porque quando o espermatozoide entra no óvulo, ele perde as mitocôndrias. Então, quer dizer que se você tem seu pai afetado com doença de Alzheimer, a sua chance de ter doença de Alzheimer é um pouco maior do que na população em geral. Mas é pequena. Maior? É um pouco maior. Ah, tá, mas é pequena. Mas é No caso, pequena. se for a mãe, é maior. A mãe é bem maior. Tá. Então, olha só. Se você tem a sua mãe, isso é para você, telespectador. Se você tem a sua mãe com demência, com doença de Alzheimer, lembre-se que a sua chance não é pequena. Então, você não pode seguir os mesmos passos da sua mãe. Você precisa praticar atividade física, você não pode se aposentar cedo. Se você se aposentar cedo, você tem que fazer alguma coisa. Vestir o pijama e ficar na cadeira de balanço o dia inteiro vai te causar problema. Você precisa ter uma alimentação saudável. Você precisa evitar fator cardiovascular. Aí você fala assim, pô, o médico que está gordo está falando para mim que tem que evitar fator cardiovascular. Eu estou tentando me cuidar e você também. Pronto, já vai todo mundo junto no mesmo desafio. É isso aí. Mas é verdade. Agora, você vê, né? Ele falou de estilo de vida. Coisa que tá nas nossas mãos. É fácil. É, Mas não é. Mas não é. Então, é fácil para alguns. Eu sei que para outros é mais A difícil. minha mulher é ótima. Eu vou te falar que eu não acho difícil, porque eu aprendi a gostar. Mas é, ó, a cabeça. É a gente colocar na cabeça que a gente precisa fazer, igual escovar dente. Nem todo dia a gente tá afim de levantar da cama depois que tá ali assistindo um filmezinho, comer pipoquinha pra escovar o dente. Mas todo dia a gente tem que fazer isso, igual tomar Senão banho. Você vai embora. Tá frio, você fala, ai, mas tá tão quentinho aqui, mas tem que levantar, né? E o exercício físico é a mesma coisa, a alimentação equilibrada é a mesma coisa. A gente tem que se cuidar, ainda mais quando tem o fator de predisposição. E eu acho que hoje em dia, pelos números, a grande maioria tem esse fator, né, doutor? Tem muita gente. E aí eu fico pensando que esse leque está abrindo cada vez mais. Eu queria te fazer uma pergunta. Segura a pergunta, é rapidinho. Se vocês pudessem entrar no meu consultório e ver a quantidade de gente com demência, você não ia acreditar. Pois é. Então, a gente tem que ficar atento. A pergunta eu vou deixar no ar, mas é a seguinte. Hoje a gente vê testes genéticos, exames genéticos. Tem aí algumas opções no mercado. Volta e meia eu sou impactada no Instagram com uma novidade de teste genético. Uns que pega só saliva, outros que tem que cuspir num potinho, outros que é exame de sangue. Eu quero saber se isso realmente funciona e se vale a pena fazer ou não. Mas eu volto já já, tá bom? Doutor Flávio Salem. Você já deve saber tudo desses exames aí genéticos, né? Vale a pena a gente fazer para saber se vai ter demência ou não? Não. Não vale a pena. Olha só, não. Vamos lá. Existem alguns poréns. Em primeiro lugar, presenilina 1, 2 e mutação da proteína precursora, joga fora. Porque isso, assim, se eu souber que eu tenho presenilina 1 com 20 anos de idade, porra, desculpa, mas eu vou passar o resto da minha vida com medo. Uhum. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou botar uma lápide na minha cabeça? Então, não. Fora que existe risco de autoextermínio de alguns pacientes não preparados psicologicamente. A polipoproteína epsilon-4. Bem, aí vem o pulo do gato. Os Estados Unidos liberaram esse ano uma medicação chamada lecanemab, o Leqembi, que é um anticorpo anti-amiloide. Já existem alguns colegas do Brasil usando. A medicação custa algumas centenas de milhares de reais. Não está liberada pela Anvisa ainda. Quem tem dinheiro para mandar buscar, manda buscar e usa.
É utilizado para declínio cognitivo leve, que é um pré-Alzheimer, pré-demência, e para demência leve. Esses pacientes você tem que testar a polipoproteína Y4. Porque os pacientes com a polipoproteína Y4 aumentam o risco de sangramento cerebral com a medicação. Então, consequentemente, aí está ok fazer a polipoproteína E. Mas fazer só para saber se tem ou não, a mesma coisa. Pô, eu tenho os 2 alelos Y4, eu vou ter demência em algum momento. Desculpa, você vai viver sua vida com medo. O primeiro esquecimento, você vai ficar em desespero. Então, não vale a pena. Existem algumas doenças que vale a pena fazer teste genético. Por enquanto, doença de Alzheimer não, porque não tem cura. Se eu tivesse uma cura, ou se eu tivesse doenças que se parecem, que têm cura, valeria a pena pedir. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem gente que está assistindo agora e que tem um parente, um familiar, um amigo, um conhecido que tem doença de Alzheimer. Você, como médico, de acompanhar tantos casos, acha que o paciente deve saber que está com Alzheimer? Excelente pergunta. Isso depende da cultura. Aqui no Brasil, muitos familiares pedem, doutor, eu não quero que meu pai saiba. Então, perfeito. Não quer, legal. Por quê? Porque o paciente, ele ainda tem capacidade de definição, de decidir as coisas, mas a família vai ser o tutor dele no futuro. Então, a família já tem um certo direito sobre o paciente. Em algumas culturas, em alguns pacientes, especialmente pacientes que necessitam realizar modificações na sua vida, falar da doença às vezes é necessário. Inclusive, o próprio paciente pode te acionar se você não falar. Então, é necessário que você inicialmente converse com o familiar. Posso falar para ele? Pode. Tá. Seu fulano, é o seguinte, seu diagnóstico é doença de Alzheimer. Tem pacientes que saem do consultório sabendo isso e já começando a se programar. Ó, vou fazer isso aqui, eu sei que a doença vai evoluir, vou fazer desse jeito, tal, etc. E tem pacientes que falam, doutor, eu não tenho capacidade de entender, a gente está fazendo tudo. Então, beleza. Então, isso varia. Nos Estados Unidos, em que você tem uma mentalidade europeia, meio fria, é na lata. Você tem Alzheimer, pronto, acabou. É isso a gente vê, Aqui inclusive, é meio em filmes, latino, séries, né? Aqui é latino, a gente é meio assim, cara, tem os... E fora que nos Estados Unidos a capacidade de, digamos assim, o nível de mais da metade do paciente permite o entendimento. Aqui no Brasil, não estou chamando o brasileiro de nível menor, mas alguns pacientes têm um nível intelectual que eu fico na dúvida se eles vão entender o que eu quero dizer. E às vezes o paciente já está com doença de Alzheimer e ele não entende. Para que falar? Não tem motivo. Então, eu primeiro peso a família, sabe? Eu vou vendo a família e aí eu vejo se dá para falar ou não. Agora, a doença de Alzheimer é um tipo de demência. Existem tem vários. muitos tipos de demência. Existe uma demência que acompanha o Alzheimer numa boa parte dos pacientes, chamada de demência mista, que é quando o Alzheimer vem junto com derrame. Derrame é uma causa importantíssima de demência. E tem gente que fica assim, doutor, meu pai já teve 3 derrames, por que ele está esquecendo? Aí eu falo, faz o seguinte, pega o hard drive do teu computador e faz 3 furos nele. E bota ele para rodar, vê se ele roda. Não roda, né? Pois é, o que aconteceu. Melhor maneira de você explicar para o leigo é falar, imagina que teu cérebro é teu computador, teu disco rígido. Pega o disco rígido e joga no chão, depois bota de novo, vê se ele roda direito. Não roda. É o que está acontecendo com teu pai. Teu cérebro é o disco rígido. Agora, existem outros tipos de demência que não estão ligadas, por exemplo, a um AVC, que aí seria um episódio, um acidente vascular cerebral, mas simplesmente pela idade, pela severidade? Existem demências até genéticas. Por exemplo, Bruce Willis. Bruce Willis apresenta uma demência chamada afasia primária progressiva. Está dentro de um guarda-chuva que são as demências frontotemporais. Eu tenho uns pacientes com isso. Está começando a aparecer cada vez mais pacientes com isso. Eu tenho uns 3 pacientes com afasia primária progressiva. E quais são as características dessa A característica principal é a perda da linguagem. O paciente começa a conversar com você assim,
E não consegue, não vai. Mas a memória tá boa, o comportamento tá bom, tá tudo ok, mas a linguagem não vai. 2 anos depois, o paciente começa a piorar. E geralmente é uma demência que evolui em torno de 5 a 7 anos. Uma pergunta de saia justa. Os médicos aqui no Brasil, eles já de fato estão preparados para este diagnóstico, já que temos tantos tipos de demência para, por exemplo, afirmar que é uma demência como essa, que é a afasia, Frontotemporal, se é afasia. um Alzheimer, se é um outro tipo de demência ou não? Não estão. Eu posso te dizer que provavelmente uns 20% de médicos brasileiros sabem, especialmente aqueles que são especialistas, sabem definir. Entre neurologistas, geriatras e clínicos gerais. Entre Alzheimer, vascular, mista, Lewy, que é uma demência que leva a um quadro parkinsoniano e alucinações, frontotemporal e as demências secundárias. Fora que existem outras demências primárias mais raras, como a Leigh, por exemplo, LATE, que se parece com Alzheimer e está relacionada à mutação de uma proteína completamente diferente do Alzheimer, mas que o tratamento é o mesmo e nem todo mundo conhece. Então, na verdade... Peraí, que tratamento se não temos tratamento? Existe tratamento, mas é um tratamento sintomático somente. Então, o uso o que significa isso? Significa só melhora da memória, mas que não retarda a evolução do processo. Mas a pessoa vive melhor. Durante alguns meses ou no máximo 2 anos. Os inibidores de colinesterase, como a rivastigmina, donepezil e a memantina, são os tratamentos aprovados pela Anvisa para a doença de Alzheimer. Só que nem todo paciente com doença de Alzheimer se beneficia. Somente 40% dos pacientes na literatura têm algum benefício verdadeiro, que pode variar de 3 a 6 meses até 1, 2 anos. A maior parte dos pacientes que têm doença de Alzheimer acaba não se beneficiando dessa medicação. E aí a gente tem outras alternativas off-label. A gente sabe que vitamina E aparentemente funciona, parece. Então, eu costumo dar 800 unidades de 12 em 12. Não faça em casa sem consultar o médico. Cannabis, fitocannabinoide para alguns pacientes. Fitocannabinoide com dose pequena de tetrahidrocannabinol, THC. Parece que funciona. Alguns pacientes meus melhoram a memória. O pessoal da Associação Brasileira de Doença de Alzheimer talvez concorde comigo. Que vários pacientes da Abras talvez concordem comigo. Porque tem vários pacientes com doença de Alzheimer hoje que usam fitocannabinoide. E dos meus pacientes, 60% estão usando fitocannabinoide. Alguns melhoraram bastante. Essa melhora, claro, ela tende a piorar. Outros não melhoraram nada. E, é claro, o melhor tratamento para a doença de Alzheimer, que é a atividade física. Isso é importante, ó. E aí falar, mas é que eu não gosto. Ou, fulana não gosta. Tem que fazer. Olha, deixa eu dar um conselho para você, acompanhante, parente, filho, filha, irmão, irmã, avô, avó, etc., cachorrinho, papagaio. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar uma orientação para você. E para você, paciente. A memória vai degringolando ao longo do tempo. Então, aproveita para fazer a atividade física enquanto você sabe por que você está fazendo atividade física. Porque no futuro pode ser que você não saiba e não queira fazer. Todo paciente com demência fica teimoso. Todo, sem exceção. Doutor, meu pai está teimoso, ele não quer fazer nada. Na época que eu disse para fazer, não quis. Agora, perdeu o timing. Então, faça agora. Vá para o cardiologista, faça uma avaliação, veja como é que está o coração, entre numa academia e faça atividade física 3 vezes por semana. Mas qual atividade física que eu vou fazer? Aeróbica e musculação. Contrate um personal especializado em terceira idade e vai para academia, pô. É bom que a boca dele é bem pertinho do ouvido, que ele já está falando e ele mesmo está ouvindo, viu? É o recado para sua esposa. Eu estou compactando com ela. Como é que ela... E olha que ela vai ver isso depois, a Brigitte. Olha que ela vai ver isso depois. Aí, ele já ouviu, Brigitte. E ela vai falar para mim, tá vendo? Você fala isso, mas você não vai. Mas agora você vai, porque você ouviu bem rápido, tem que ir. Não é... Suplemento alimentar tem uns que... Sabe que tem muito suplemento alimentar em estudo para a doença de Alzheimer. Né? Eu próprio uso vários. Eu também, e acho que tudo que eu puder fazer para me cuidar é obrigação minha. Eu uso uns 10.
Hã? Eu uso uns 10. Você usa uns 10? Olha lá, eu acho que eu também, viu? Eu já mostrei pra vocês aqui meu café da manhã dos campeões, cheio de suplementos. Eu gosto. Minha mulher chega pra mim e fala, o que você tá tomando isso? Eu falo, pra não morrer cedo. É verdade, mas a partir de hoje você já sabe que além disso você vai pra academia, né? Não, eu tô sabendo disso já faz algum tempo. Então tá, mas agora você vai mesmo, porque agora o Brasil todo tá sabendo, já imaginou? É, pior é que... Os pacientes chegando lá e falar, e aí, doutor, começou? Como é que tá? É, pior é que é. Não vai poder mentir. vou Vamos para as cobrar mais caro por perguntas isso. e respostas. Vamos lá, colocando na tela aqui, obrigada pela sua participação. Se você ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar lá no Vida Melhor Oficial, é o nosso Instagram, tá? A Franciele já diz assim, boa tarde. Tenho 43 anos, ando tendo vários déjà vus. É indício de demência precoce? Não. Pode ser indício de quadro epiléptico. Procura um neurologista urgente. Isso aqui pode sugerir epilepsia de lobo temporal. Não estou fazendo diagnóstico. No entanto, déjà vu pode ser sinônimo de quadro epiléptico de lobo temporal. Procura um neurologista. Isso não é demência precoce. Sabe aquela sensação de, nossa, já vivi isso? Já fiz isso? Né? É isso. Déjà vu é aquela sensação de que algo novo já aconteceu. Isso pode ser uma coisa normal. Mas quando isso começa a acontecer várias vezes, num contexto de perda de memórias ou paradas comportamentais, sugere um quadro de epilepsia. Isso é relativamente bem tratável. Maravilha. Então, necessita de um neurologista urgente. Quando a pessoa acredita, uma pessoa idosa que já esteve naquele lugar, um lugar novo, fala, eu já vim aqui. Não, nunca veio. Já vim aqui. Não, mas essa casa é nova, acabou de ser construída. Mas eu lembro, já vim aqui. É o quê? Delírios. O idoso com demência pode ter vários delírios. Ele pode ter delírio de perseguição, ele pode achar que alguém o está perseguindo. Ele pode ter delírio de roubo, ele esconde as coisas, não se lembra e acusa alguém. Pode ter delírio de ciúme, pode ver o próprio filho com a mãe e não reconhecer o filho e achar que é amante. Isso acontece, e muito. Ele pode ter alguns delírios, como delírio de Fregoli, por exemplo, em que ele acredita que um estranho é um familiar. Ou delírio de Capgras, que ele vê o familiar e jura que não é familiar, é outra pessoa. Diógenes, quando ele simplesmente vai para a rua e fica na rua e não quer ajuda, aqueles Isso pode idosos. ser qualquer delírio relacionado a qualquer dessas demências? Principalmente demência tipo Alzheimer, mas pode acontecer também em quadros psiquiátricos isolados, como, por exemplo, esquizofrenia. Ok. Quando a pessoa fica na dúvida se foi sonho ou se ela viveu? Comportamento onírico. Isso é uma coisa que pode estar relacionado, inclusive em pessoas normais, ao uso de medicações, estresse, e pode acontecer em quadros parkinsonianos, especialmente sob muita medicação, demência do tipo corpus de Levy e demência tipo Alzheimer. Isso pode ser início de um processo degenerativo. Próxima pergunta na tela. Gustavo Silva, boa tarde, Cláudio Doutor. O meu pai teve demência depois de alguns AVCs, pois era fumante. Eu tenho vida saudável e não fumo. Tenho mais propensão em ter demência? Gratidão e parabéns pelo programa. Provavelmente não. Como eu falei agora há pouco, a chance de você ter demência com seu pai, mas seu pai não tinha Alzheimer, aparentemente seu pai tinha uma demência vascular, uma demência causada por AVC. Então, qual é a minha sugestão para você? Procure um neurologista, faça uma avaliação neurológica, se necessário, faça uma ressonância, faça uma avaliação dos vasos do pescoço. Se tiver tudo bem, vida saudável e segue a vida. Ok. Obrigada, Gustavo, pela sua pergunta. Vamos à próxima pergunta na tela. Sônia, boa tarde, Cláudio. Vida melhor é uma bênção. Obrigada, Sônia. Minha sogra faleceu com Alzheimer. Qual é a prevenção, no caso, para o meu marido? Prevenção, inicialmente, procurar um neurologista. Segundo lugar, vida saudável. Terceiro lugar, alimentação regrada. Quarto lugar, atividade física após avaliação cardiovascular, porque eu não sei qual a idade do seu marido. Quinto lugar, fazer tudo que os médicos mandam. E sexto lugar, viver a vida na tranquilidade. Maravilha. Obrigada, Sônia. Próxima pergunta na tela, Maria Alice. Boa tarde, Cláudio e doutor. O simples fato de esquecimento em excesso é motivo de preocupação para a evolução de uma demência ou Alzheimer? Não. Esquecimento
frequente pode ser algo relacionado ao quadro psiquiátrico. O que a gente tem que lembrar é o esquecimento progressivo, aquele esquecimento que vai se tornando realmente incapacitante no dia a dia e que outras pessoas vão percebendo e que pode ou não se associar a outros déficits, como linguagem, orientação espacial, alteração de personalidade, comportamento, etc. Aí sim você deve se preocupar. Mas se você está achando que seu esquecimento é preocupante, vá no médico e vá tirar todas as dúvidas, porque às vezes deficiência de B12, infecções adquiridas por via sexual, como hepatite, por exemplo, tireoide, hipotireoidismo pode ser causa de esquecimento. Hipotiroidismo, se for descompensado ou mesmo Se for descompensado. Descompensado, né? Socorro Souza, boa tarde, Cláudio e doutor. Sou fã desse trabalho. Obrigada, Socorro. Doutor, gostaria de saber se há algum suplemento para perda de memória de curto prazo. Suplemento que eu mais uso, e na verdade o único suplemento que a literatura sugere é a vitamina E, na dose de 800 unidades de 12 em 12 horas. Vitamina E. Vitamina E. Eu ouvi falar muito bem, um médico que esteve aqui conosco, da metilcobalamina, que é a vitamina B, né? Metilcobalamina é a vitamina B12, já na forma metilada, já de fácil absorção. Também pode ser usado, mas a gente usa mais metilcobalamina quando você tem deficiência. E em pacientes etilistas. Ou em pacientes bariatrizados, que não... Dependendo da bariátrica, se você tiver aquela cirurgia de capela, só o sleeve não, mas se você fizer capela, você não absorve mais. E aí você tem que tomar B12 em altas doses. Um suplemento sem necessidade pode fazer mal? Por exemplo, metilcobalamina? Pode, na verdade, tecnicamente não. No entanto, se você usar e você tiver algum problema clínico, você pode acentuar alterações de sódio, potássio, cálcio, etc. E a gente tem que lembrar que certas hipervitaminoses, como A e B6, podem dar sintomas. A e B6, né? Podem dar sintomas. A Maiara diz assim, sou Maiara do interior da Bahia. Gostaria de saber se quem sofre de ansiedade e síndrome do pânico tem maior chance de desenvolver demência. Não existe relação de quadro psiquiátrico com demência fora esquizofrenia. Agora, é verdade que pessoas ansiosas ficam com menos memória? Na verdade, sim, porque eu estou ansioso, eu estou desatento. Tá. Uma coisa que você tem que saber é que, às vezes, o quadro depressivo, ele é precursor do quadro demencial. Não que ele causou o quadro demencial, mas a demência tem depressão como sintoma, e ele vem primeiro. Mas isso não acontece no jovem, acontece no idoso. Aquele idoso que era ótimo até os 60 anos, 65 começa a ficar depressivo, sem motivo aparente, pode apostar que em 5 anos ele vai estar demenciado. Então já é bom começar a se mexer agora. No começo do nosso papo você falou uma coisa aqui interessante, como prevenção, principalmente para quem tem histórico na família e tal, com Alzheimer precoce, que é a pessoa não se aposentar cedo, né? Trabalhar até... Cara, todo mundo que... vou me aposentar, vou ficar de papo pro ar. Parece... Não faço não. Porque senão você vai se dar mal, cara. A memória vai embora assim, ó. É verdade. O cérebro atrofia? Cara, o cérebro não é músculo, mas ele tem que ser trabalhado como músculo. Você tem que botar o cérebro para funcionar. Mas eu trabalhei minha vida inteira, vou ter que continuar trabalhando? Não estou trabalhando. Faça alguma coisa que você gosta. Mas não fique sentado o tempo inteiro cuidando da vida dos outros, porra. Isso é muito comum no interior. Mas só que no interior eles dão uma caminhada e tal. Mas... cultiva uma planta, tem uma vida um pouco mais saudável. O que eu já vi, isso é verdade. O que eu já vi de paciente que depois se aposentou, teve quadro cognitivo, só para você ter uma ideia, 2020 não teve a pinóia do lockdown? Vários pacientes meus demenciaram. É verdade. Um ano, preso em casa. Um ano. Imagina 5, 6, 7. É verdade. Muita gente pergunta da minha sogra, sua sogra, infelizmente, depois da Covid, ela foi ficando cada vez piorzinha, tá bem ruimzinha agora, não reconhece mais. Lockdown foi cara, foi uma desgraça. Maria Júlia, boa tarde. Como podemos identificar um diagnóstico de demência precoce? Quais são os medicamentos indicados para tratar essa condição? Isso aqui você vai ter que ver no neurologista. O diagnóstico começa com a perda de memória, ou alteração comportamental, alteração de personalidade ou alteração de linguagem. Aí é o neurologista que vai tentar definir, através de exames e ressonância, qual é a causa disso. E o tratamento vai depender da causa da demência. E vale a pena tratar, já que você disse que é um tratamento que vai funcionar por volta de 1 ano, não mais do que isso? O tratamento traz o paciente de volta, a família
família se sente Por melhor. um período. Por um período. Eu tô falando no caso de uma demência precoce, o Alzheimer, por exemplo, aos 50 anos. Vale a pena tratar, porque você pode conseguir pelo menos uma manutenção da qualidade de vida, nem que seja por um tempo. Você pensa na qualidade de vida do paciente e da família. Porque se eu for pensar no frigir dos ovos, não vale a pena tratar nada, porque todo mundo vai morrer mesmo. É verdade. Então vale a pena. É igual, não vale nem a pena tomar banho, porque depois a gente vai sujar mesmo. Pois é, então vale a pena tratar. Bora, mais uma pergunta. Tá quase na hora, doutor. Ó, Madalena Gomes, boa tarde. Cláudia, doutor Flávio. Minha tia de 80 anos e meu tio e seu esposo estão com Alzheimer. Ela começou o primeiro e ele há 2 anos está também. Eles tiveram um abalo emocional muito forte familiar, um trauma mesmo. Isso contribui? Melhor programa da TV brasileira. Ai, obrigada, Madalena, que carinho. Pior que sim. Muitos pacientes começam um quadro cognitivo depois de um sequestro, um assalto, uma perda de um familiar. Às vezes existe o quadro psiquiátrico associado, o quadro depressivo, o quadro ansioso que atrapalha, mas muitas vezes, cara, aquele, sabe, não é que a demência não existia que passou a existir, ela já estava lá. Ela já estava lá. Aquele quadro só foi necessário para dar aquele empurrão na demência começar. Porque a demência não aparece assim de uma hora para outra. A única que aparece de uma hora para outra é a vascular. As outras não. As outras estão lá embaixo, no teu nível celular, bioquímico, e você não sabe. 5, 10 anos depois, aparece. Ai, vamos cuidar, né, gente? Tentar ter relações saudáveis, tentar cuidar da vida, se proteger no que for possível. E é interessante a gente saber que a proteção está ao nosso alcance. Isso é bom. Não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. Vale pra você também. E é barato. E vale pra você também. Hoje eu tô pegando no pé. Tô vendo. É, hoje eu tô. Quero ver, hein? Ai, minha mulher está Próximo- muito preocupada próximo- comigo. É claro, doutor. Próximo mês, quando você vier aqui, eu quero, deixa eu ver, 10 quilos a menos. Se Próximo mês, conferência dezembro? É. Vamos vir aqui em dezembro? Ué, por que não? Mas Pode ser. 10 é muito? Vai, 8. Deixa 8. Eu vou viajar para São Luís do Maranhão para ver minha mãe. Eu pretendo emagrecer um pouquinho. Vamos ver. Isso. Então, combinado. Ó, vê lá, 1h30. Cumprir? Vamos embora. Combinado? É. Eles tinham que ir embora 1h30, eu fiz certinho. Doutor Flávio Salem, Neuroinformação é o Instagram, Neuroinformação. E o contato via WhatsApp para você marcar uma consulta, 11 9 6313 6006. 11 9 6313 6006. Muitíssimo obrigada. Cláudia, muito E até obrigado. a próxima. Muito obrigado E a mesmo. gente se vê em dezembro. Vamos e lá. eu vou nem te reconhecer de tão fininho que você vai aparecer. Ai, Deus te ouça, Deus te ouça.